Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas no Centro. Estamos aqui no cinema do Solmar Avenida Center e vamos precisamente falar da sétima arte. Nem mais, são nossos convidados Vítor Marques, responsável pelo 9500 Cena Club, e Zeca Medeiros, compositor, músico e realizador. Uma conversa para ouvir em Conversas no Centro. A meu lado tenho o responsável pelo 9500 Cena Club, Vítor Marques. Obrigado por ter aceito o convite. Como surgiu o projeto 9500 Cena Club e com que objetivos foi criado? O 9500 Cena Club surgiu por um acaso. Surgiu quando esta sala encerrou, quando o Cine Solmar encerrou as salas. Eu e o Mário Roberto fizemos uma proposta à administração para dinamizar esta sala. Pronto, entre várias hipóteses que nós tínhamos, de stand-up comedy e várias outras coisas que podíamos fazer aqui, nós começamos a ver que portanto, toda a valência, ou a principal valência da sala seria o cinema. E começamos a falar com algumas pessoas sobre o interesse de haver um cineclube. Pronto, nós sabíamos que havia pessoas interessadas em que houvesse um cineclube, pessoas capazes de dinamizar e de ajudar a pôr em marcha o coisa, e fizemos uma proposta à administração do Centro Comercial, daqui do Avenida Center, que nos cedeu a sala em condições super vantajosas, que nenhum cineclube tem uma sala assim, portanto, com todo o equipamento, sem custos nenhuns, portanto, é totalmente à nossa disposição para trabalhar. E pronto, juntamos-nos, fizemos uma... Em que consiste o projeto 9500 Cena Club? O 9500 Cena Club consiste, tem um objetivo principal, que é divulgar cinema de autor, cinema emergente e, essencialmente, cinema nacional, quer do continente, quer o cinema regional. Portanto, nós temos apoiado e temos estado sempre à disposição para todas as exibições daquilo que se tem feito ultimamente em termos de cinema na região, e a sala está disponível, quer para a exibição, até para testes, porque há sempre diferenças entre aquilo que se faz e no computador e depois aquilo que se vê numa sala, e pronto, e a sala também está um bocadinho disponível para fazer esses testes de visualização. E pronto, esse é o principal objetivo do Cena Club. De que forma o Cena Club tem importância na exibição de cinema? Tem todos os cineclubes que existem pelo país, que neste momento serão um pouco mais de 30, de levar o cinema a localidades onde o cinema de autor, o cinema emergente, o cinema não tem salas, portanto, cada vez menos há salas salas de exibição no país, fora do Porto e Lisboa e as principais cidades. Nós aqui tivemos quase para ficar sem sala, ainda bem que o Parque Atlântico abriu novamente, porque os cineclubes são o único veículo de levar esse tipo de cinema que não passa nas televisões, não passa nas salas comerciais, porque não é um cinema comercial, não é um cinema de massas, não é um cinema que chama muita gente, portanto, isso não são os cineclubes a fazer esse trabalho, esse cinema não se via o cinema português, não se via, e cá não se via o cinema regional de maneira nenhuma, não ia passar. Nos Açores, na sua opinião, há sede de cinema? Há sede de sétima arte? Pronto, os Açores, houve uma época nos anos 60 e 70, quando havia as grandes salas, como o Teatro Miquelense, como o Cine Vitória, o Cine São Pedro, em que as salas tinham sessões com 600, 700, 800 pessoas, quer dizer, há um hábito muito grande de ver cinema nos Açores, e há pessoas interessadas no cinema, uma comunidade cinéfila, digamos, que gosta de ver cinema. Pronto, a questão é se hoje em dia vão às salas de cinema, porque pronto, hoje em dia há muitos outros meios de se ver cinema, de se ver filmes. Pronto, ver cinema é outra coisa, mas de ver filmes há outro meio. Mas há muitas pessoas interessadas em cinema. Sim. Momentos marcantes na história do 9500 Cena Club?
Houve, desde logo, a primeira sessão, uma sessão que nós fizemos, ainda não estava formado o Cineclube, mas que foi, digamos, o que deu, pronto, após a nossa proposta à administração, houve ali um tempo de decisão e nesse entretanto, entre a criação do Cineclube, nós exibimos o Arena do Salavisa, do João Salavisa, tinha acabado de ganhar um prémio em Berlim, e que foi ali na sala 1, em que a sessão esgotou completamente, que já tivemos que fazer 2 sessões, porque a sala tem 140 e tal lugares, nós tivemos a sala completamente cheia. Pronto, essa foi aquela ação marcante que deu, pronto, que nos disse... é para avançar. É para avançar, há gente para fazer cinema. Depois tivemos vários, pronto, nós tivemos nesta sala vários realizadores nacionais, como o João Botelho, como o Sérgio Treffaut, como o João Salavisa, como o Gonçalo Tocha, tivemos várias pessoas que vieram cá apresentar filmes. Tivemos o João Botelho, numa sessão que foi excepcional em termos de público, foi a apresentação do filme do Livro do Desassossego, do João Botelho, porque no caso foi no Teatro Micalense, porque nós sabíamos, tínhamos a ideia de que era um filme que iria cativar muito público, e sim, tivemos cerca de 300 pessoas para ver o filme, com o próprio João Botelho a fazer a apresentação, o Flor Bela do Vicente Alves do Og, também. Portanto, isso foram momentos marcantes que nos deram, para além de termos o realizador, permitir-nos conversas com eles, com o público, que é sempre importante essa interação entre o público e o realizador. Tivemos o Manuel Mouros, tivemos a diretora da Cinemateca no primeiro aniversário do Cineclube, a Maria João Seixas, que esteve cá, que nos cederam 3 filmes para o primeiro aniversário, que esteve cá também para a apresentação da sua escolha, que no caso o programa foi escolhido por ela. Portanto, esses seriam os momentos mais marcantes, digamos. Como se pode fazer parte do 9500 Cineclube? O 9500 é uma associação cultural, sem fins lucrativos, tem sócios, normalmente as pessoas que vêm às salas fazem a inscrição de sócio, pagam uma cota semestral ou anual, que é 2,5€ por mês, portanto 15€ semestral ou 30€ anual, e são sócios e usufruem de 50% dos bilhetes e recebem informação antecipada sobre aquilo que nós estamos a fazer e sobre os programas. De quanto em quanto tempo se costumam reunir? Nós reunimos o núcleo que está neste momento em funcionamento. As associações têm sempre um problema, que todas elas se juntam. É um bocado obrigatório juntar as 9 pessoas mínimas para fazer os 3 órgãos sociais, que digamos a mesa da Assembleia, a direção e a Conselho Fiscal. Mas depois dessas 9 pessoas, a maior parte das pessoas dispersa e acaba por ficar sempre um núcleo que trabalha. Nós reunimos praticamente todas as segundas-feiras, quando fazemos a exibição. A exibição? Sim. Quando há a exibição, esse núcleo normalmente não está na sala, está lá em cima na cabine, por questões de segurança, também porque às vezes há problemas que acontecem, o filme encrava, uma coisa ou outra, e nessa altura nós fazemos as nossas reuniões, digamos, portanto praticamente todas as semanas. Estamos no início do ano, planos para o ano 2014? Planos para o ano 2014. O Cineclube está a fazer 4 anos, faz na próxima semana 4 anos o seu 4º aniversário, por questões financeiras, porque o Cineclube só foi apoiado financeiramente uma vez no 2º ano, no primeiro não, no 2º ano sim, nos últimos 2 anos não, e não vamos fazer um programa muito especial. Mas os planos são continuar a exibir às segundas-feiras, como temos feito até aqui, continuar a participar ou a colaborar com algumas entidades na promoção de alguns ciclos, como vai ser o caso, por exemplo, no dia 15 de março, que vamos ter um ciclo que é itinerante, que está a correr o país todo, que é sobre cinema europeu, que são 10 filmes, 10 cidades e 10 debates, em que iremos ter a projeção do filme Terra Firma, com um dos participantes do filme, provavelmente o realizador, e mais alguns convidados. Isto é um projeto do Governo da República, que irá trazer um realizador e mais alguns convidados para fazer um debate sobre a imigração. Teremos também a extensão do Festival Cineeco, à semelhança que tivemos no ano passado, em parceria com a Expolab. Temos um projeto que ainda não está aprovado, mas que é uma parceria, portanto é um projeto que foi candidato a um apoio europeu em parceria com uma associação de jovens cineastas franceses, que, se for apoiado, irá decorrer durante o mês de agosto, em que teremos 17 jovens cineastas para fazer curtas-metragens aqui sobre as pessoas, cada um sobre a sua perspectiva e sobre a sua visão.
mas isso é um projeto que ainda não está aprovado. Pronto, é uma das parcerias, que é daquilo que as associações neste momento têm que fazer. Pronto, há muito pouco dinheiro na região e nós teremos que sair daqui e fazer parcerias com outras instituições europeias, aproveitar os fundos europeus para poder fazer alguma coisa de mais relevante. Falando agora um pouco de si, como surgiu o seu gosto pela sétima arte? Como despertou? Bem, eu lembro do primeiro filme que vi, devia ter 7, 8 anos. Pronto, eu morava em São Porto, morava a 100 metros de uma sala de cinema, que é o Cinema Valfamoso, e um dos meus vizinhos, quase a porta ao lado, e colega de turma, o pai era dono do cinema. Pronto, o primeiro filme que eu vi lá foi o Ben-Hur, os 10 Mandamentos, depois é que foi o Ben-Hur, os 10 Mandamentos. Pronto, eu lembro perfeitamente desse filme, 4 horas, fiquei fascinado com aquele filme todo, com a abertura do mar, com aqueles efeitos todos que na altura. E pronto, esse cinema, o cinema famoso por via da amizade com esse meu vizinho também, era um bocado um jardim infantil, onde nós passávamos e respeitávamos os filmes que estavam a dar para cá e pintávamos as telas que faziam divulgação dos filmes, que eram colocadas nas fachadas, faziam os filmes. Pronto, passei muito tempo dentro de um cinema, não provavelmente a ver filmes, a respeitar filmes. A trabalhar também um pouco no cinema. Sim, trabalhava, era um bocado de brincadeira. Depois disso, há uma fase que é importante, digamos, nessa questão do gosto do cinema, que é o Fantasporto. Eu acompanhei o Fantasporto durante os primeiros 10 anos, quase 24 horas por dia, portanto não saía do Cine Casa Alberto para assistir ao Fantasporto, depois algumas salas do cinema do Porto, uma sala bebé, que era uma sala mais ou menos como esta, onde passava o cinema de autor, cinema de qualidade, cinema que não passava nas outras salas comerciais, portanto eram os meus coisas, digamos, de fim de semana, pronto, e foi aí. Esse crescimento no mundo do cinema. Quando vim para os Açores, pronto, fui sócio de uma produtora de eventos culturais e alguns dos eventos que nós fazíamos eram na área do cinema. Começámos com uma mostra de cinema de animação que era Macaquinhos, que durante 5 ou 6 anos levava à biblioteca pública muitos das crianças que hoje em dia e ainda se lembram de Macaquinhos e que apuraram o gosto pela animação. Pronto, são essas as grandes influências. Na sétima arte, as suas grandes referências no cinema? As referências têm mudado ao longo dos tempos. Pronto, nessa altura de Fantasporto, as minhas grandes referências eram o cinema asiático, o cinema fantástico, o cinema asiático, muito cinema asiático, pronto, apesar de que a maior parte dos realizadores foi no Fantasporto que eu conheci, mesmo francês. Mas aí fiquei a gostar muito do cinema fantástico. Aliás, aqui nesta sala, antes do Cineclube, há meia dúzia de anos, já tinha feito uma série de semanas de cinema fantástico, um bocado de influências também disso que tinha trazido de Fantasporto. E sempre gostei. Depois, a animação, o cinema de animação sempre foi... Mas aí a culpa é daquele senhor que nós conhecemos e que todos falamos quando se fala de animação, que era o Vasco Granja, que fazia aquele programa de cinema de animação, uma coisa, e que eu ficava especado a olhar. E pronto, tenho um gosto muito particular que é por essas duas vertentes, quer pelo cinema fantástico, quer pelo cinema de animação. Que não, pronto, que mesmo na programação nós não deixamos, do Cineclube não deixamos, essa minha primazia não deixo transparecer, porque pronto, é fechar muito o circuito, não sei, as influências. No que se refere aqui aos Açores, a sua opinião sobre as curtas-metragens por cá produzidas? Sim, tem surgido nos últimos anos alguns projetos interessantes. Apesar de que acho que muito desse cinema é feito ainda, se calhar, de uma forma artesanal. Já há pessoas formadas na área da realização que estão a chegar e estão a vir. Nós já fizemos aqui algumas mostras de cinema açoriano, eu participei numa mostra nisso, na programação da mostra nisso feita pelo Rademir, que circulou pelas várias ilhas, que é em Lisboa.
Há algum cinema feito de uma forma artesanal, algumas coisas. O Cineclube tem uma curta, tem produção, uma produção de uma curta-metragem e co-produção de uma outra. Essa curta-metragem que nós produzimos, que é o Adormecido, que é uma curta-metragem experimental sobre o vulcão dos Capelinhos, já vai agora ser exibido em Paris, já é o 12º festival onde ele é selecionado e tem saído. Pronto, há outros projetos, o Luís Bicudo acabou de estrear o Baleias e Baleeiros, que foi exibido ontem, penso, na Cinemateca, que é um projeto que é uma bolsa de cinema atribuído pela DRAC para a exibição, para a realização de um filme. Ele realizou um filme sobre os baleeiros da Ilha do Pico. Isso é uma longa-metragem, estreou ontem na Cinemateca, pelo que eu percebi, com bastante sucesso. Quanto a algumas coisas, alguns jovens, estava-me a lembrar de Tiago Rosas, é o irmão, pronto, também tem o Seriguel, que exibiu. Pronto, há algumas coisas com interesse e creio que irá continuará a haver e ainda cada vez mais. Eu estou um dos projetos que eu tenho é a recolha do cinema açoriano, daquilo que se tem feito em termos de cinema nos Açores, não só por realizadores açorianos, mas que é feito nos Açores. E o projeto começou pelos últimos 10 anos, que era uma perspectiva de encontrar o cinema feito na era digital. Há 10 anos foi quando começaram a surgir as primeiras máquinas digitais, os filmados digitais, que facilitam muito a realização. E para espanto meu e da maior parte das pessoas quando eu falo e comento, eu nos últimos 10 anos encontrei cerca de 200 filmes realizados nos Açores, o que é um número bastante significativo. Sim. Na sua opinião, qual a importância da presença do Cineclube em outras ilhas dos Açores? O Cineclube, nós 1500 já exibimos cinema em todas as ilhas, exceto a São Jorge. Iremos a São Jorge brevemente, mas já exibimos em todas as ilhas. Quando vamos com esse programa, que é um programa de 27 documentários, um de cada país da União Europeia, portanto é o DOC Europa, todas as exposições onde temos parado pedem-nos para que nós passemos também a exibir nessas ilhas. Eu acho que era muito mais importante, em vez do Cineclube sair de São Miguel, que é, e aí o 9500, que é de Ponta Delgada, que é o código postal de Ponta Delgada, sair de São Miguel, acho que era muito mais importante a criação de cineclubes nas outras ilhas. Portanto, neste momento já há o Cineclube da Terceira, o Cineclube da Horta existe, está sem programação, mas penso que facilmente será reativado, e seria importante criar esses cineclubes pelo menos em mais 4 ou 5 ilhas. Isto porquê? Porque trazer o cinema aos Açores é caro, não é fácil, e se nós tivéssemos 5 ou 6 cineclubes, como, portanto, o núcleo regional, digamos, da Federação Portuguesa de Cineclubes, mas o núcleo regional nos Açores, poderíamos trazer o filme para todos os cineclubes de forma mais económica. É muito mais fácil pagar os direitos para 5 exibições, ou é muito mais barato pagar os direitos para 5 exibições que para uma exibição só. E, pronto, isso daria-nos mais força, e até força em termos de conseguirmos programas que um cineclube só para uma exibição dificilmente se consegue. Para finalizar, planos para o futuro no 9500? Os planos é continuar quando a situação económica do país, da região, não está fácil. Neste momento, pronto, nós temos um projeto que é fazer uma curta-metragem, também um documentário, não sei se será curta, será uma média, depende ainda sobre os antigos cinemas de São Miguel, portanto, sobre os espaços que existiam em São Miguel. Nós estamos a fazer um levantamento, já começamos algumas filmagens do Cine Esperança na Feijão de Baixo, dos cines no Livramento, de 2 ou 3 cinemas, o Cine Triunfo na Feijão de Baixo. Então, nós andamos a fazer um levantamento desses espaços, o que eram esses espaços, o que é que eles programavam, e podemos fazer uma curta-metragem, um documentário sobre
sobre esse tema. Há essa publicação também sobre a história, sobre o que eu chamo um índice do cinema açoriano, portanto, onde será durante todas as entradas dos filmes feitos nos Açores, porque os Açores, há uns anos atrás, foram um local de excelência para filmagens, principalmente sobre as baleias, sobre o baleeiro e sobre a vulcanologia. Portanto, houveram muitos realizadores que passaram por cá, que fizeram filmes e que estarão nesse índice. Depois disso, vai continuar a colaborar com todas as atividades, com todas as coletividades e associações e entidades que pretendam os nossos serviços e queiram utilizar a sala e continuar a exibir o cinema. Muito bem. Obrigado, Vítor Marques, por ter aceito o nosso convite. Hoje falamos do 9500 Cine Club com o Vítor Marques. Ao meu lado tenho Zeca Medeiros, tão conhecido por ser um verdadeiro embaixador da cultura açoriana, pelas suas produções, que vão desde a sua composição musical até teatro e cinema. Zeca, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigado, eu. Estamos deste lado da plateia, do cinema, não é? Mas não é algo novo, pois não, este lado, esta posição de espectador. Não é, porque desde miúdo que sempre fui um grande cinéfilo, um grande amante de cinema. Aqui nos cinemas populares ainda não havia este, claro. No Cine Marítimo, no Coliseu, no Teatro Miguelense. De modo que desde muito jovem que sempre fui um apaixonado por cinema e um cinéfilo atento, portanto estou habituado a estar aqui. Uma família de artistas, quem é que despertou a paixão pelo cinema? Eu diria que foi sobretudo o meu pai. Pois eu sou de uma família de artistas amadores, ligados ao teatro amador aqui em São Miguel. O meu tio era cantor, era pianista, e o meu avô era caracterizador, ele era marceneiro, caracterizador nas suas horas vagas, e as minhas tias cantavam. E eu tinha um primo que era um grande ator popular, que se chamava já Norberto Andrade. Mas essa questão do cinema, o meu pai o meu pai tinha a sua profissão, trabalhava na fazenda pública, nas horas vagas era pianista, tocava muito bem piano. E também era um apaixonado por cinema, e foi, de certa maneira, acho eu, o meu pai que me influenciou, que fez de mim um cinéfilo e também um músico, porque aprendi os primeiros acordes. Aliás, até foi assim que começou, não é? Foi na música. Sim, quer dizer, tu sabes que estas várias atividades, no meu caso, estiveram sempre muito ligadas, nunca houve uma fronteira. Porque comecei na música, depois no liceu, na Terra de Quintal, fiz parte do grupo cênico. Claro, eu nas horas vagas não estudava nada, mas no grupo cênico trabalhava, fazia tudo, era ator, assistente de encenação, varria o chão. E também, em alguns casos, fiz música. As primeiras vezes que compus assim, música foi para teatro, para o grupo cênico do liceu. E foi a primeira vez também que entraste para um palco, não é? Sim, eu acho que a primeira vez que entrei para um palco foi mesmo com um grupo. Nós éramos muito novinhos, tinha para aí 14 anos, então tínhamos um grupo que se chamava The Gangsters. Então havia uns concursos, naquele tempo não se chamavam concursos pop e tal, chamavam-se concursos IEE. E nós fomos todos muito nervosos e ficamos em terceiro lugar. Eram só 3 concorrentes.
Não, estou a mentir, eram 4 concorrentes. Estávamos em terceiro lugar. Já foi bom. Mas depois a minha relação mais intensa foi começou a ser com o teatro do grupo do Liceu. E depois isto tudo, eu fiz tudo menos estudar, não devia dizer isso, que é um mau exemplo, porque assim, estudei outras coisas. Claro. E depois eu gostava pouco, falhei o exame à faculdade de História em Lisboa, que era o que eu queria fazer, e acabei por ir tocar para um barco, para o navio Funchal. Um grupo de amigos fomos tocar para o navio Funchal, portanto isto, teatro e música, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, e com o mesmo empenhamento e com a mesma sinceridade, acho eu. Há quem descreva a tua composição musical e há quem te descreva como que as tuas palavras são também armas, e dentro de quem conhece as tuas grandes referências no mundo musical, como o Zeca Afonso, por exemplo. Agora eu lembrei-me disso porque sei que no Paquete Funchal, naquela altura, estamos a falar de altura do Estado Novo, sim, durante o Estado também se atreviam a cantar muitas vezes. Nós tocávamos música de baile, canções dos Beatles e canções mais ou menos da moda, porque era para as pessoas dançar. Mas naquela altura começamos, claro que aquilo era uma altura muito difícil, nós sabíamos todos que poderíamos ir todos parar à África, à guerra colonial, portanto havia esta nuvem negra. E depois nessa altura começamos a ouvir, começamos a descobrir o Zeca Afonso, e às vezes, até se calhar um bocadinho, às vezes a despropósito, ali a meio do baile cantávamos a música do Zeca Afonso e tal. Havia malta que achava ótimo e tal, havia uns assim mais conservadores que ficavam lá do pessoal do barco, lá os comandantes, os amigos imediatos e tal. Mas sim, mas o Zeca Afonso tem sido e é uma grande referência na minha vida, nomeadamente na minha vida musical. Mas voltando, eu não considero propriamente que as minhas palavras sejam uma arma, não. Sou uma arma de paz. Sim, há quem te descreva assim, mas há muita. Aquilo que eu sinto através da composição do Zeca Medeiros a nível musical é muita emoção, uma carga emotiva muito grande. Escreve muito sobre as emoções humanas, sim. Não é? Acho que sim. E quer dizer, e às vezes também me atrevo a fazer algumas canções que, de certa maneira, podem ser. Eu acho que escrevo sobre a vida. A vida é isto tudo, é o amor, é a amizade, é uma das grandes inspirações para mim é esta terra, estas ilhas lindas onde nós vivemos. Mas é canto a vida e às vezes também faz parte da vida algumas canções de protesto, se quiseres. E um tema que está talvez um pouco presente, bastante presente nas minhas canções dos anos todos, é a experiência da guerra. Mas eu sou um pacifista, portanto as minhas palavras, se forem uma arma, são uma arma de paz. Eu sou um pacifista. Vamos passar então a essa parte menos chata da tua vida, não é? Que influenciou também muito a obra. Regressas depois a Lisboa, depois da África regressas a Lisboa e depois dali começas a trabalhar na RTP. Eu regressei a Lisboa, quando vim da África, já depois de 25 de Abril, quando aconteceu o 25 de Abril, eu ainda estava em África, ainda fiquei lá um ano e tal. Foram situações muito complexas, muito complicadas e às vezes trágicas. Depois estive ali uns tempos em Lisboa, fiz um pouco de tudo, fui estivador, só 2 meses, mas que foi uma experiência. E depois acabei por vir para aqui. Entretanto, tínhamos aqui uma banda, fomos tocar ao Canadá e comecei a dar aulas na Ribeira Grande e depois, um ano depois, entrei para a RTP Açores como operador de câmara. Só que depois tive aqui uns tempos e depois eu tenho, pelo menos naquela altura, tinha um espírito muito cigano
e viajeiro. E depois então fui para Lisboa como operador de câmara e depois trabalhei muitos anos, trabalhei algum tempo como operador de câmara de reportagem, que foi uma experiência muito interessante. Mas o que eu queria era trabalhar em produção. Então eu comecei a trabalhar como assistente de realização lá em Lisboa e depois acabei por vir trabalhar aqui para os Açores como realizador e cá estou. Uma das grandes referências a nível de produção, de realização, é o cinema italiano, não é? Para si, o neorrealismo italiano. Sim, o cinema italiano, sim, também. Fellini, Vittorio De Sica, sim. E foi muito importante. Bom, eu tenho outras referências, como o Orson Welles, que é uma das referências também da minha vida no cinema. Mas o neorrealismo italiano para nós foi uma lição, sobretudo porque nós viemos para cá e pronto, não há, ou não havia, agora já há alguns, propriamente atores profissionais aqui nos Açores. E nós aí, sobretudo eu e o Manuel Macedo, que me ajudou muito nesses primeiros trabalhos, que é um homem formado em cinema, nós conhecemos bem a lição dos neorrealistas italianos. No pós-guerra, eles trabalhavam com atores não profissionais. Eu não gosto muito de fazer essa fronteira, mas com atores inexperientes, às vezes até para dar mais verdade àquelas situações dramáticas de pós-guerra. E nós com esta lição dos neorrealistas, começamos aqui a trabalhar com pessoas que não tinham nenhuma experiência de trabalhar para câmara, de cinema ou de televisão. Outros não tinham experiência mesmo nenhuma, alguns tinham experiência de teatro, estas pessoas. O que não excluiu, nem nunca excluirá a hipótese de, às vezes, mediante as características da personagem que nós precisávamos, às vezes convidar atores profissionais do continente. E foi sempre muito estimulante esse trabalho, ter às vezes atores, uma atriz fantástica, como por exemplo a Maria de Sá Guerra ou o Sr. Rui de Carvalho, que vieram cá trabalhar connosco, como estimulante este trabalho com atores muito experientes e muito talentosos, como estes dois que eu referi, e com a malta daqui menos experiente, mas nós descobrimos aqui grandes talentos, de pessoas que vieram do teatro amador, nunca tinham feito. Como é que se coloca, como, por exemplo, a dona Natália Marcelino, pronto, para não falar só daquilo. Exatamente. E como é que se coloca uma pessoa que nunca teve experiência de televisão de repente representar? Bom, quer dizer, a lição dos neorrealistas. Para já trabalhando muito, ensaiando muito, nós ensaiávamos muito, trabalhávamos muito, tudo isso é feito com muito trabalho, tentando pôr as pessoas à vontade. E depois, quer dizer, o facto de, pronto, de certa maneira, também às vezes tenho sido um ator e essa experiência, tentar aproveitar das pessoas aquilo que elas tenham o potencial melhor. Que há ali. Claro que há casos extraordinários, como a dona Natália Marcelino, que é uma atriz de televisão extraordinária, que depois fez vários trabalhos connosco e outras pessoas. Uma das coisas que é importante é trabalhar-se o suficiente para as pessoas deixarem de ter medo deste bicho terrível, porque não é bicho nenhum. Temos que nos habituar a ele, e é trabalhando muito, experimentando muito, vamos fazer assim, vamos tentar assim, vamos tentar assar. Às vezes acerta, outras vezes. Há bocado falaste em Vittorio De Sica, e eu por acaso vi há pouco tempo um filme que é uma grande referência daquela altura, que são Os Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Bicicleta. Exatamente, adorei o filme e encontrei uma referência muito gira. Encontrei uma referência muito gira sobre uma das personagens, que é um miúdo, e que eles precisavam de uma cena muito forte dele a chorar, e então o realizador decidiu acusá-lo
que estava a fumar às escondidas, para conseguir esse efeito. Como é que se chora em televisão? O que é que se faz para conseguir se chorar em televisão? Bom, às vezes pode ser provocado. Repara, o Vitória da Sica, antes de ser realizador, grande realizador que foi, era também um ator. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas que conseguem dirigir muito bem os atores, crianças ou adultos, o diretor de atores tem que ser um ator, mesmo que não apareça diante da câmara, mesmo que não pratique. Há uma questão que as pessoas que estudam assim, teatro mais intensamente, que é, sem querer palavrões, mas é o método de Stanislavski, que é o método da memória afetiva. Que algumas pessoas que é um exercício de concentração e às vezes as pessoas porem a sua memória afetiva a funcionar, coisas menos boas. Tentar-se lembrar de um facto de ser de uma memória. Isso às vezes ajuda. Mas depois há uma coisa que não se ensina, que se pode ensaiar e treinar, que é o talento. Há pessoas que têm muito talento, há pessoas que têm muito talento para exprimir as suas emoções, toda a gente tem as suas emoções. De uma maneira mais simples, também se pode ir para aquele velho truque de descascar cebola. Isso é mesmo verdade. Isso é mesmo verdade. Pode ajudar. Eu pensava que fosse um mito, mas afinal... Não, pode ajudar. É o último recurso, não é? Quando não se consegue mesmo. E o Zeca Medeiros, quando é que foi a última vez que chorou? A última vez que chorei... já não me lembro muito bem. Mas em cena ou na vida real? Na vida real. Na vida real. Infelizmente tenho tido muitas razões para pranto, porque alguns dos meus amigos morreram recentemente e essas coisas me batem com muita força. Portanto, já dizem que um homem não chora, mas eu já chorei muitas vezes. Acontece. Alguém que escreve tanto sobre as nossas emoções tem que ser uma pessoa que as sabe sentir, ou já sentiu, ou já passou por isso. Tal como um ator, um realizador que tem que ser um ator primeiro, e na sua composição isso é... Sim, tu sabes, eu costumo dizer, tanto no cinema como mesmo nas canções, eu costumo dizer que uma canção é sempre uma ficção. Uma canção é sempre um pequeno auto musical, teatral. Mas é claro que, mesmo que estejas a inventar uma história para uma canção, um filme, tu acabas por meter sempre muito da tua própria emoção na história, ou nos versos, ou na música. Não sei se respondi à tua pergunta. Não, perfeitamente. Das várias excelentes composições que já fizeste, há uma que mereceu um grande destaque, o Prémio Zeca Afonso, e que a mim mereceu uma especial atenção, Torna a Viagem, mesmo a canção que dá nome ao álbum, que é lindíssima. Obrigado. E que eu pessoalmente sinto que toca numa emoção minha, em alguma coisa que eu já vivi. E parece que retrata um sentimento muito grande. E eu senti aí que alguém, para escrever dessa forma, tem que, de uma forma tão bonita, tem que ter sofrido, tem que ter chorado muito. Sim, a minha vida nem sempre foi fácil. Por muitas razões, estas que eu já referi, problemas familiares, a questão da guerra, que me marcou muito. Eu não fui feito para ser general, fui feito para ser artista de variedades. Mandaram-me lá para general, não, mandaram-me lá como soldado, como aspirante. Sim, quer dizer, eu acho que estas coisas que a malta faz,
teatro, ou canções, ou cinema, ou pintura, podem ser, e quase sempre são, uma espécie de exorcismo dos nossos fantasmas, não é? Faz-me lembrar o Fado dos Fantasmas e Folias. Fantasmas e Folias, exato, que é o álbum. E quais são os teus fantasmas? Não, são esses fantasmas todos, os nossos medos, os nossos temores, às vezes a memória do medo, a memória da mágoa, os fantasmas que andam para aí a flutuar. E achei curioso uma entrevista que foi dada também recentemente, quando se referiram a esse álbum, O Torno na Viagem, uma afirmação que foi: eu sou uma pessoa que estou sempre a regressar. É verdade. De onde? Eu poderia dizer que estou sempre a regressar a mim próprio. Sim, mas esse regresso é mesmo um pouco também afetivo e também é geográfico, porque eu sinto que isto é um pouco como aquela história do Ulisses, que passou aqueles anos todos a tentar regressar à sua ilha, Ítaca. A minha Ítaca talvez seja aqui, as Ilhas dos Açores, ou mais especificamente São Miguel. Eu acho que, como dizia o Fernando Pessoa, citava os argonautas, diziam: navegar é preciso. Também uma canção de Caetano Veloso. Navegar é preciso, mas no meu caso há sempre tem havido sempre um regresso geográfico, afetivo, emocional. E isso é bem presente, essa açorianidade é muito presente em toda a obra. Recentemente estive a ver um bocadinho da produção que está a ser feita para o DVD dos 40 anos de carreira, já um bocadinho mais de 40 anos de carreira. Carreira, eu não gosto muito desses termos, mas está bem. Trabalho. Sim. E que é o Tiago Rosas que está a fazer. E para ti assistir assim a esse trabalho em retrospectiva, há alguma coisa que sintas que podias ter mudado, podia ter sido diferente? Ou como é que é olhar assim em retrospectiva para esse trabalho? Tudo poderia ter sido diferente, mas eu não rejeito nada daquilo que eu fiz, com as suas com algumas fragilidades. Não rejeito nada daquilo que eu fiz. Quer dizer, quando olho assim retrospectivamente, sinceramente o que eu penso é por isso é que eu estou cansado de trabalhar. Mas tive o privilégio de trabalhar, porque estes trabalhos são feitos em equipa, não é? Escrever é um ato solitário. Filmar ou gravar canções, ou filmar, é um trabalho de equipa. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma equipa de gente fantástica aqui, sobre os Açores. Às vezes com algumas divergências que fazem parte do que são acidentes de percurso. Eu devo-te confessar que eu ao regressar este percurso, não sei, quer dizer, não é bem aquela sensação de missão cumprida, mas eu acho que pronto, as coisas têm que fazer sentido, e se calhar fez sentido, e foi toda uma vida de trabalho com essas pessoas que colaboraram comigo. Qual foi o trabalho mais difícil para ti? O trabalho mais difícil é o próximo, que nós estamos a ver se conseguimos orçamento para o fazer. Alguns foram mais complexos do que outros, foram todos, por um lado, difíceis, mas foi muito grato de tê-los feito. Houve trabalhos que foram mais complexos, até porque, de alguma maneira, exigiram mais meios, foram feitos com mais orçamento, exigiam deslocações geográficas. Malta no canal, Gente Feliz com Lágrimas, foram trabalhos
difíceis de fazer, talvez tenham sido os mais complexos, mas... Já houve alguma vez aquela sensação de, a meio de um trabalho, pensar, não quero fazer isto, não queria fazer isto, quero desistir, quero acabar com isso? Já, porque às vezes há situações de cansaço e de desânimo. E o que é que faz avançar quando há essa... Mas é descansar um bocadinho, pensar, lavar a cara, jogar um copo e tal. E retornar, não é? E regressar este trilho. Claro que há momentos de desânimo, às vezes, mas é solto pouca dura. Ultimamente tens dedicado mais à composição musical, à música. Podemos esperar um novo trabalho? Deixa-me só dizer que durante este tempo todo em que trabalhei estas produções que eu dirigi para a RDP Açores, eu trabalhei sempre em música, umas vezes em coautoria, outras vezes em autoria, portanto a música esteve sempre muito presente. Ora, durante muitos anos a minha música esteve escondida nas imagens. Pronto, ultimamente tenho feito mais canções, pronto, e estamos a ultimar um álbum de canções. Estou a trabalhar com uma série de pessoas, neste momento estou a trabalhar com o Raul Razendes, que é um grande amigo, um grande técnico. E uma nova produção cinematográfica, podemos esperar do Zeca? Eu espero que sim, mas nós estamos neste momento a tentar reunir condições para fazermos um novo trabalho. Um trabalho que será uma coisa não muito longa, não será uma série, será um filme, um telefilme, 1h30. Mas estamos ainda que conta uma história muito interessante, se conseguirmos, uma história muito interessante. A história de um senhor chamado Carlos Jorge Nascimento, da Ilha do Corvo, que emigrou lá para as nossas Américas do Norte. Nossas, no sentido da comunidade, da diáspora, da comunidade mineira. Foi para New Bedford, depois para a Califórnia, São Francisco. Mas depois foi para o Chile, porque eu não sabia, porque desde há muitos anos que havia uma comunidade corvina no Chile. Tudo por via das baleações. E este senhor tornou-se o mais famoso editor do Chile, e entre outras coisas foi o primeiro editor do lendário Pablo Neruda. Nós gostaríamos de contar essa história de uma maneira talvez minimalista, porque quer dizer, esta história podia ser contada como uma produção tipo Steven Spielberg. Não é o caso, nós vamos fazer assim uma coisa, vamos tentar fazer assim algo muito simples, mas contar essa história, que é mais uma história dos Açores. E os Açores num sentido universalizante, porque, quer dizer, eu acho que a nossa vocação, nós estamos entre a Europa e a América, é abrir os braços para os dois lados. Nós açorianos. Isso é uma coisa que faz sempre questão de... Uma vocação universalista. Nós não... ficamos um pouco longe, há uma certa longura na nossa condição de ilhéu, mas nós não estamos isolados do mundo. Ou não queremos estar. É verdade. Para terminar, embora houvesse tanto que pudéssemos conversar, mas como é que gostarias de ser lembrado? Ainda é cedo para isso. Eu gostaria de ser lembrado como, se me recordarem como um gajo porreiro, já fico todo contente. Pronto, como que uma pessoa que profissionalmente no trabalho de televisão e de música, estas atividades a que eu tive o privilégio de me poder dedicar, tentei dar sempre o meu melhor e tentei, acima de tudo, ser emocional e intelectualmente sincero e honesto. Tentei, não sei se consegui.
Muito obrigada por essa partilha de coração ao mundo. Muito obrigada pelas realizações. Bom, um abraço para os nossos amigos da Califórnia. E espero mesmo que continues a trabalhar durante muito, muito tempo. E eu espero o maior sucesso aqui para o vosso. Muito obrigada. Muito obrigada, Zeca. Obrigada. E termina assim o nosso programa de hoje. Pode ver este e outros programas na nossa página do Facebook Conversas no Centro. Do Centro para o Mundo. Até uma próxima. Fui marinheiro e soldado, fui saltimbanco e cantor. Foi tão sombrio o meu fado, inquieto, enganador. Se o tempo é tão avaro, hei de rasgar o seu véu neste compasso tão raro em que o tempo se perdeu. Mas vem daí, menino duro, vamos à ilha do tesouro, navegar o mar de prata. Serás corsário pirata de encantados galeões. Mas vem daí, menino douro, vamos à ilha do tesouro. Tempo de ser inocente, será de luz a semente que acender nossas canções. O tempo nunca perdoa, é um corcel tão veloz, é um milhafre que voa, ensombrando a minha voz. Há de ser negro o seu manto, será um anjo cruel. Já explodiu no meu canto cicatrizes com seu cinzel. E acender nossas canções.